Primeiramente, vamos pensar o que abrange um relacionamento, o que é um relacionamento, como se configura um relacionamento, tanto aqueles relacionamentos que existem, como aqueles relacionamentos que são idealizados, que não são vividos, e como são bonitos de se ver e de se pensar como teriam sido aqueles relacionamentos que não se vivem. O que será que está para além dos relacionamentos que não são vividos? Será que uma vida não vivida pode abranger, pode estar inserida nesse relacionamento que não foi vivido? Afinal, um relacionamento faz parte da vida. Então, se não se vive um relacionamento, não se vive, deixa de se viver não uma vida, mas uma parte da vida. E aí nós podemos pensar, por que uma grande maioria de relacionamentos não são vividos? Existe uma grande parcela de pessoas que não vivem os relacionamentos porque não querem escolher, porque sabem que quando escolhem, automaticamente se perde algo. Quando eu escolho algo, outra coisa fica para trás. Eu não posso ter tudo. E que bom que eu não posso ter tudo. Mas ainda existem aquelas pessoas que escolhem, viver um relacionamento. E quando aquele relacionamento não dá certo, ficam pensando, como seria se tivesse realizado outra escolha? Mas eu pergunto, tem como sabermos como teria sido se outra escolha tivesse sido realizada? É por isso que na vida e no amor, nós só podemos saber daquilo que foi escolhido, daquilo que foi vivido, e não daquilo que não foi realizado, que não foi escolhido. Mas o neurótico, em sua fantasia, ele pensa como teria sido a realização de uma outra escolha, se ele tivesse feito uma outra escolha, uma vez que ele julga que a escolha realizada foi errada. Então, nesse ponto, nós podemos pensar no potencial que o neurótico tem para julgar as suas escolhas como erradas. E quando eu me refiro a uma pessoa neurótica, eu não me refiro a alguém que possua alguma doença mental. Então, se nós formos pensar nessa fantasia que o neurótico constrói a respeito dessas relações não vividas, a respeito de pensar, que uma relação ela foi errada, qual é o papel dessa fantasia na vida do sujeito? E qual o papel da realidade? A realidade implica na perda da fantasia. Quando a realidade se instaura também um luto, porque a perda da fantasia vai ser um luto vivido pelo sujeito. Podemos lembrar o que diz Freud. O luto se configura como uma perda real ou como uma perda simbólica. Uma perda real, por exemplo, de um emprego. E uma perda simbólica, a perda, por exemplo, da fantasia que o sujeito tem quando ele pensa que, por ter realizado, se pudesse ter realizado outra escolha, teria realizado uma escolha certa e não uma errada. Porém, essa fantasia, ela precisa existir, porque sem essa fantasia, nós não conseguiríamos lidar com a realidade. É a fantasia que movimenta o desejo. E aí nós podemos pensar nas expectativas. A gente escuta, muito os casais falarem, ou aqueles que ainda estão se conhecendo. Eu não posso criar expectativas.
Eu não devo criar expectativas porque algo pode dar errado. Mas eu penso o contrário. Eu sou uma defensora da criação de expectativas. Quando eu falo eu, me refiro a eu, Aila. Sou sim uma defensora da criação de expectativas. Muitas pessoas não compreendem, né? Como assim? Você vai criar expectativas. E se der errado? Mas quem disse que pelo fato de que eu crio expectativas é para dar certo algo? Qual é a garantia que eu tenho de que pelo simples fato de estar criando expectativa algo vai dar certo? Só que, claro, essa fantasia, ela não pode nem deve sempre existir a todo momento. Ela é necessária, sim, para que nós possamos lidar com a dureza da realidade. Mas em algum momento ela precisa ser perdida. Porque se ela não for perdida, o sujeito ele vai achar que ela é a pura realidade, quando na verdade não é. Porque o ser humano, ele falta. Porque o ser humano, ele não é completo, nem será. Então é necessário que essa expectativa seja em algum momento quebrada. Para que o luto seja iniciado, para que o luto seja elaborado, o luto pela perda daquela expectativa. Então, me parece que vivemos uma sucessão de fantasias, ou melhor, da perda delas e, consequentemente, da vivência de lutos. Mas e quando perdemos uma fantasia? Quando perdemos aquela expectativa, o que acontece? Criamos outra, colocamos outra no lugar. Não referente à mesma pessoa, não referente à mesma situação, mas há outras situações em que expectativas também podem ser criadas. Então vamos pensar. Encontramos aquela pessoa que nos pega. Aquela pessoa que a gente diz, é essa, eu quero essa, tenho atração por ela, me identifico com ela. Mas algo não dá certo. E aí o neurótico começa a pensar, e se tivesse acontecido isso? E se tivesse acontecido aquilo? Então, me parece que ao mesmo tempo em que há uma sensação de prazer no momento em que se conhece alguém, também há uma sensação de desprazer por conta desse e se? E se? O neurótico ele fica pensando, e se? Mas como ele vai saber de algo que não existiu, que não existe? E aí nós podemos nos perguntar, por quê? Qual o objetivo desse questionamento? E se? Se não é possível haver uma resposta que possa ser colocada para responder a essa pergunta. Então o neurótico vai e pensa, se não deu certo é porque alguém não quis. Ou talvez porque ele não quis investir no relacionamento. Mas já pensaram que pode acontecer o contrário? A pessoa que pensa que o outro não investiu foi realmente aquela que não deu conta de continuar investindo na relação porque não suportava o que poderia acontecer?